Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Na última quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, foi anunciado com alguma pompa o nome do novo ministro da Educação, senhor Carlos Alberto Decotelli, tendo sido dada ênfase, em particular, aos feitos curriculares do novo ministro. Foi comunicada a existência de uma graduação na UERJ, de um período de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, de um período de doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e um período de pós-doutoramento na Alemanha. Pois bem, o que vimos nos últimos dias foi a desconstrução continuada dos feitos curriculares do novo ministro. Inicialmente, o próprio reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, anunciou publicamente que o ministro jamais terminou o doutorado naquela instituição. O que nós descobrimos foi que o ministro completou os créditos na Universidade Nacional de Rosário, retornou ao Brasil e voltou à Argentina muitos anos depois para a defesa de uma tese que foi reprovada pela banca. Portanto, o novo ministro da Educação, de fato, não é doutor. Quase que simultaneamente, várias postagens na internet mostraram que longos trechos da tese de mestrado do novo ministro foram possivelmente plagiados de outros documentos acadêmicos e principalmente de um relatório da Comissão de Valores Mobiliários, a ponto da Fundação Getúlio Vargas ter constituído uma comissão para averiguar a veracidade dos fatos e, eventualmente, propor as soluções cabíveis. E um fato muito curioso, que eu não vi comentado por outros colegas, é que, obviamente, um período de pós-doutoramento pressupõe o término do período de doutorado. E, portanto, também o período de pós-doutoramento não pode ser caracterizado como tal, sendo, no máximo, um período de intercâmbio acadêmico com uma instituição na Alemanha. Infelizmente, esses fatos, se tivessem ocorrido em outros lugares do mundo, teriam resultado ou na renúncia do ministro da Educação ou na demissão do ministro da Educação pelo governo federal. E o que nós vemos, infelizmente, no Brasil é uma certa elasticidade com a falsificação de dados curriculares, fato que não é tão raro assim. Nesse momento, parece legítimo a gente perguntar o que pode forçar uma pessoa ou motivar uma pessoa a mentir sobre seus feitos curriculares. Uma primeira possibilidade é a necessidade de completar pré-requisitos formais estabelecidos com instâncias de apoio ou de fomento. Por exemplo, no Brasil, tanto o CNPq quanto a CAPES exigem a devolução das bolsas de pós-graduação pagas para o pós-graduando que não terminou o trabalho acadêmico que propôs realizar. Portanto, essa pode ser uma motivação de ordem formal para que um determinado feito acadêmico seja falsificado. Um segundo ponto, muito comum no Brasil, é que a promoção na carreira e, portanto, o aumento salarial, muitas vezes está associado à execução de um determinado trabalho acadêmico. Por exemplo, nas universidades brasileiras, para que um docente seja promovido de professor assistente para professor adjunto, é necessário que ele termine a tese de doutorado. Uma terceira motivação pode ser a necessidade de ter acesso à execução de algumas atividades que só são permitidas quando o docente ou pesquisador, o indivíduo, executou um determinado tipo de trabalho acadêmico. Por exemplo, novamente, no nosso sistema de fomento e no nosso sistema de pesquisa, a orientação de pós-graduandos só é permitida àqueles docentes que terminaram o curso de doutorado e, portanto, apresentaram uma tese de doutoramento.
Da mesma forma que a coordenação de projetos de pesquisa, usualmente só é permitida àqueles docentes e pesquisadores que terminaram o período de doutoramento. Essas justificativas, infelizmente, podem levar algumas pessoas a falsificar seus dados curriculares, constituindo, na verdade, casos de polícia, porque o sistema estaria sendo burlado para que uma atividade que é negada a um indivíduo pudesse e viesse a ser executada. Mas uma quarta motivação para a falsificação de dados curriculares pode ser mais comum do que a gente imagina. É a vaidade. Como disse o advogado John Milton para o outro advogado Kevin Lomax, no famoso filme O Advogado do Diabo, papéis exercidos magistralmente, respectivamente, por Al Pacino e Keanu Reeves, a vaidade é o meu pecado favorito. E os acadêmicos são, muito frequentemente, estimulados a exercitar a vaidade por conta da necessidade de obter notoriedade ou por causa da competição acadêmica com outros colegas que atuam no setor. Você, jovem pesquisador, jovem docente universitário no Brasil, resista tanto quanto possível à mosca azul da vaidade. Ela não apenas pode lhe levar a executar ações das quais você venha a se arrepender no futuro, mas também ela certamente pode prejudicar muito a sua carreira, porque a vaidade, de forma geral, acaba minimizando, impedindo o trabalho conjunto com outros colegas e outras instituições. A vaidade pode levar você a ter uma vida acadêmica muito mais pobre do que teria caso desenvolvesse a capacidade de interagir com outros colegas e outras instituições. Portanto, fique atento. Toda vez que alguém tenta apresentar feitos curriculares excepcionais para que, de alguma maneira, possa se sobressair e estar acima de outros colegas, seja intelectualmente ou hierarquicamente, esse colega pode estar, de fato, dando um tiro no pé, porque ele pode estar simultaneamente estimulando que outros colegas o isolem por conta dessa necessidade de se autopromover e autovalorizar. Fique atento, não caia nessa tentação. Obviamente, falsificar dados curriculares é um absurdo e, como já falei, um caso de polícia. Mas a vaidade é um pecado que você deveria evitar cometer para o bem da sua carreira e para o bem da produção acadêmica e da interação mais rica com o mundo acadêmico que o cerca. Um grande abraço e até o próximo vídeo.